Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de SprutCam em vídeo. A lição 2 vai ser sobre a definição, ah, as definições de uma operação em termos de torneamento. Vamos olhar um pouco aqui para as possibilidades que temos para os parâmetros de torneamento. Temos aqui um exemplo, portanto, aqui com a simulação de uma máquina aqui do carrossel, da bucha, da peça, do fuso. Portanto, vamos aqui abrir uma operação e olhar um pouco aos parâmetros que estão disponíveis. Portanto, o torneamento, como já falámos, corresponde aqui a um grupo muito específico de operações. Embora o conceito geral dos parâmetros, portanto, quando estamos a falar sobre as espessuras, de avanços de trabalho, de incrementos, etc., portanto, o conceito genérico é o mesmo, portanto, não é radicalmente diferente. No entanto, tem especificidades porque o funcionamento de um torno é, na sua essência, diferente de uma fresadora. Portanto, existem, obviamente, algumas coisas específicas. De qualquer modo, o conceito genérico é o mesmo, o conceito do trabalho e de criação de um percurso de maquinação dentro do SprutCam é o mesmo. Portanto, acredito e sei que qualquer utilizador com o mínimo de prática não tem grande dificuldade em conseguir rapidamente começar a gerar percurso de maquinação. Portanto, agarrando aqui neste exemplo, vou abrir aqui um percurso de maquinação para vermos aqui alguns tópicos importantes. Eu diria que as maiores diferenças para a parte de fresagem estão, por exemplo, na definição da ferramenta e daquilo que está associado à ferramenta. Portanto, vamos percorrer aqui estes itens, portanto, sendo a primeira ferramenta. Já tínhamos visto, obviamente, esta é a biblioteca que está aberta para as ferramentas, no caso de torneamento. Portanto, as ferramentas em termos de torneamento são definidas de forma mais específica, porque existem ferramentas derivadas às suas formas e derivado à maneira como estão construídas e como se apresentam para trabalhar, são mais específicas para determinado tipo de operação. Então, portanto, temos que definir geometrias, portanto, e geometrias, depois para cada operação há geometrias típicas, portanto, e podem ver aqui uma lista delas. Esta geometria é importante, obviamente depois com as respectivas dimensões. Temos depois grupos definidos para tipos de operações, internas ou externas, basicamente, que é diferente, e a forma é diferente, e a abordagem à peça é diferente. O tipo de suporte pode ser radicalmente diferente, portanto, depende muito do tipo de operação que pretendemos executar. Outra característica importantíssima é a orientação, portanto, se para a direita, se para a esquerda, porque isto obviamente tem a ver com o tipo de máquina que temos e depois, claro, as ditas dimensões. Portanto, posições no carrossel, portanto, isso obviamente é genérico. Outra parte muito importante tem a ver com a orientação de trabalho de cada ferramenta. Isto é extremamente importante para obtermos resultados corretos. Em termos de ferramentas também temos aqui algumas definições de como é que isto se pode apresentar, portanto a direção de fixação, ou direta ou invertida. Se temos aqui, ou quanto é que temos de ferramenta livre para trabalho e com as respectivas dimensões. Temos aqui os pontos de contacto, ou automático ou em algum ponto específico, e então depois com as respectivas dimensões. Portanto, um ou mais pontos. Temos também uma definição do próprio suporte, que pode ser feito através de um fecheiro de CAD também. E avanços e rotações, que embora a nível de conceito sejam iguais à fresagem, mas o movimento deste tipo de equipamento é diferente, portanto tem que se ter atenção aqui a este ponto. Portanto, que aqui é mais no sentido de uma questão fundamental. Portanto, em termos de torneamento, considera-se muito o avanço por rotação, que é uma coisa que não acontece tanto a nível de fresagem. Avanços e rotações, graficamente está explícito o que é que temos. Portanto, a nível de conceito é o mesmo, temos avanços de trabalho, avanços rápidos, de incremento ou de saída.
portanto, embora seja diferente e as próprias distâncias, muitas vezes, a considerar também são diferentes. Acho que graficamente é bastante claro o que se pretende com cada um destes pontos, portanto, não deve ser difícil entrar por esta definição. Parâmetros específicos depois para o ciclo, obviamente, onde disponível, portanto, há aqui alguns bonecos a explicar aquilo que se pretende com cada um dos parâmetros. Portanto, o tipo de ciclo, qual a direção de trabalho, axial ou radial, incrementos, distâncias de segurança, se queremos considerar passagem de acabamento ou não, quando estamos aqui no caso é um ciclo de desbaste, mas podemos considerar uma passagem de acabamento. Subespessuras, ou que chamamos aqui stocks, nas duas direções, radial e axial. Em termos de fresagem, é menos importante a noção de stock diferenciado de forma axial ou radial. Em termos de torneamento, isto de facto é mais importante. Pontos de incremento e modos de incremento e valores para incremento radial axial. Fatores de compensação. Estratégia também, como é que fazemos aqui, por exemplo, modo de trabalho, invertido ou não, de que lado é que estamos a trabalhar, booleados nos percursos de maquinação e tolerâncias, mais uma vez aqui stocks, parâmetros também aqui para várias coisas, portanto, a nível de simulação, a procura de colisões, etc. Portanto, há aqui várias coisas. Ligações e incrementos também, como é que o programa e a ferramenta se vai comportar a nível de aproximações e afastamento. Portanto, há aqui várias formas. E depois, obviamente, os respectivos comprimentos para que isso aconteça. Portanto, a nível de parâmetros é com algumas pequenas diferenças. Estamos a falar basicamente da mesma situação. É importante também ressalvar que aqui assim existem algumas diferenças a nível daquilo que vimos aqui em baixo, da atribuição do trabalho, do bloco de material inicial. Como podem ver, por exemplo, agora aqui neste exemplo, temos aqui um bloco, no caso, quando estamos a falar de torneamento, tem toda a lógica que o bloco inicial seja algo arredondado, mesmo que possa ter várias secções, como podem ver aqui assim, ele está aqui definido. Mas de qualquer maneira as atribuições do trabalho são, a nível conceptual, é a mesma coisa. Obviamente, como estamos a trabalhar em princípio com perfis, daí esta possibilidade de podermos ter este tipo de visualização diferenciada em termos de torneamento. Podemos criar também programas para zonas parcelares, portanto, escolhendo simplesmente os perfis que queremos considerar para um programa em particular. Portanto, temos aqui esta possibilidade de fazer, através aqui também das curvas, escolher zonas particulares. Mas o conceito é exatamente o mesmo que vimos para a fresagem. Portanto, eu acho que vocês muito facilmente conseguem simular aqui algumas coisas e começar a tirar partido aqui do programa para fazer alguns percursos. Portanto, também temos alguns exemplos publicados sobre o torneamento. Portanto, estaremos cá, obviamente, para vos ajudar a esclarecer algumas dúvidas que existam aqui a nível de torneamento, claro, também a nível de fresagem ou outras, mas falando agora especificamente do tópico aqui desta lição. Portanto, podem nos contactar pelos canais habituais. Estamos cá para vos dar esse suporte em caso de necessidade.